Olá, muito boa noite a você. Seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, a nova marca da BMF Bovespa. E a partir de segunda-feira, as regras para o pagamento de dívidas feitas pelo cartão de crédito vão mudar. Não será mais permitido ao cliente usar o rotativo indefinidamente, ou seja, pagar só a parcela mínima da dívida. Depois de 30 dias, mesmo que o cliente tenha pagado essa parcela mínima, se ele não quitar a fatura, o banco ou a operadora do cartão terá de oferecer a este cliente um financiamento com juros menores. Atualmente, os juros do cartão chegam a 480% ao ano, uma enormidade. Bom, e na edição de hoje também tem os números do desemprego, que voltou a subir, e o aumento também dos medicamentos. O cenário econômico já está no ar. O índice de confiança do comércio e dos serviços subiu, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Melhorou a expectativa e a percepção das empresas sobre o ambiente de negócios. Mais detalhes diretamente agora da redação da TV Brasil em São Paulo, com Vanessa Casalino. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. Os dois índices subiram e registraram os maiores níveis desde dezembro de 2014. O índice de confiança do comércio da Fundação Getúlio Vargas subiu 3 pontos em março, passando de 82 para 85 pontos. É a quarta alta consecutiva, o que leva o índice de um nível considerado baixo para um moderadamente baixo. Já é uma melhora porque ele esteve ruim ao longo de 2015 e de 2016. A alta foi puxada pelas melhoras nas expectativas, motivada por notícias positivas, como a perspectiva de queda nos juros e a liberação de recursos do FGTS. Já o índice de confiança do serviço subiu 4 pontos em março e atingiu 85 pontos, também o maior nível desde dezembro de 2014. O indicador confirma uma tendência de melhora da percepção das empresas de serviços. Essa alta da confiança em março é a mais expressiva desde abril de 2009 e responde por 11 das 13 principais atividades pesquisadas. Piotr. E os medicamentos podem ficar até 4,76% mais caros. O reajuste foi autorizado pelo governo federal e pode ser aplicado pela indústria farmacêutica já a partir de hoje. A Interfarma, a associação que representa 54 laboratórios no país, reclamou que o índice médio do aumento de preço dos remédios vai ficar uma vez mais abaixo da inflação, porque a medida prevê reajustes menores para algumas categorias de produtos. E acredita que as farmácias não deverão repassar todo o reajuste ao consumidor por causa da concorrência. É uma questão agora de observar. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou hoje os números do desemprego no país. Nós vamos falar com a repórter Alessandra Lago, no Rio de Janeiro, que tem mais detalhes. Alessandra, essa foi a maior taxa de desocupação da série histórica medida pelo IBGE? Sim, Piotr, foi a maior série desde que o IBGE faz essa PNAD contínua, que é de 2012. No acumulado de dezembro, janeiro e fevereiro de 2017, houve um aumento a taxa de desemprego foi calculada em 13,2%. Isso significa que 13 milhões e 500 mil pessoas estão desempregadas no Brasil. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 30%, ou seja, 3 milhões de pessoas perderam o emprego no último ano. Quanto à faixa de rendimentos, a média é de R$ 2.000. E quanto aos trabalhadores com carteira assinada, também houve um recuo de 3,3%. 1 milhão e 100 mil pessoas deixaram de ter carteira assinada. O mesmo aconteceu com as pessoas que trabalham por conta própria. O mesmo número, 1 milhão e 100 mil pessoas, deixaram também de trabalhar dessa forma. Piotr. E a partir do dia 3 de abril, na próxima segunda-feira, começam a valer as novas regras para pagamento de dívida acumulada no cartão de crédito. O Banco Central impôs um forte limite ao uso do rotativo do cartão, que gerava o efeito de bola de neve e dívidas praticamente impagáveis. Agora, depois de 30 dias, se o cliente não quitar a fatura integralmente, a operadora do cartão não poderá mais aplicar os juros que hoje, ao ano, são de 481%.
O banco terá de chamar o cliente e oferecer uma nova modalidade de financiamento com juros mais baixos. Nós preparamos aqui algumas telas para exemplificar exatamente essa situação. Vamos lá. Olha, para você ter uma ideia como que o dinheiro de plástico, ou seja, usar um cartão, é muito usado hoje no país. Em 2016, houve um aumento no valor gasto com pagamento por cartão, tanto de débito quanto de crédito, de 6,3%. Chegou a 1 trilhão e 14 bilhões de reais. Só com cartão de crédito foram 703 bilhões, ou seja, a maior parte do uso do dinheiro de plástico, né, usar o cartão, foi com cartão de crédito. Também um aumento de 4% em relação a 2015, esses números são de 2016. Vamos dar uma olhadinha, essa hoje, se a regra não mudasse, nós permaneceríamos com essa situação. Em janeiro, por exemplo, a taxa ao ano do cartão de crédito, quando você não pagava a fatura, depois de 12 meses o valor era multiplicado e chegado ali com essa taxa de 486% ao ano. A gente olha para fevereiro, houve uma redução, se é que a gente pode chamar isso de redução, né, de 486 para 481. Bom, isso é a situação até hoje. Agora a situação vai mudar, porque, só para você ter uma ideia, se a gente vivesse ainda nessa situação, fosse continuar essa situação, a gente teria mais problema com inadimplência no país. Para se ter uma ideia, olha, a gente fez um exemplo. Uma pessoa que tivesse R$1.000 no cartão de crédito e não pagasse nem o mínimo, depois de 30 dias, evidentemente, aplicando a taxa de juros ao ano, se ele não pagasse, ficasse um ano sem aquilo, 481% ao ano, no final de 12 meses, os R$1.000 se tornariam uma dívida de 5.815. De novo, os R$1.000 se tornariam uma dívida de 5.815 aplicando a atual taxa de juros do cartão. A partir de segunda-feira, com a nova regra, muda tudo. Nós temos agora o mesmo exemplo, R$1.000 de dívida. Imagina que esse cliente endividado foi ao cartão de crédito porque precisava do recurso, por qualquer que seja a razão, não pagou. Aplicando 15% ao mês, como é a taxa do cartão de crédito hoje, depois de 30 dias, a dívida chegaria a 1.150. Esse é o valor que o banco vai chamar o cliente agora para renegociar. Os 1.150, com 15% ao mês, seriam a nova dívida dele, depois de 30 dias. O banco não pode aplicar o rotativo de novo nisso. Ele não perde o crédito, mas ele tem que chamar o cliente para renegociar a situação. Nós pegamos aqui um exemplo muito claro. Imagina que a dívida agora é de 1.150, eu tenho aqui uns 5% ao mês. Essa é uma taxa que cada banco vai oferecer. Varia de 3%, 3,5% até 10%, mas tem que ser muito abaixo dos 14% que é o mês hoje, né, do cartão de crédito. Então nós estamos imaginando que uma taxa razoável. Você pode negociar isso melhor com o banco se você estiver passando essa situação. Mas enfim, 5% ao mês. Eu tenho R$ 1.150 com 5% ao mês. Nos 12 meses, o estoque da dívida, como se diz em economia, vai a R$ 1.795. Dividido isso em parcelas fixas por 12, o cliente pagaria 12 parcelas de R$ 149. Mas é bom só fazer uma menção a esse exemplo, porque isso é se aquela dívida for negociada com essa nova regra, como passa a ser obrigatória a partir de agora. E se o cliente, evidentemente, não fizer novas dívidas, porque nesse cartão, o cartão fica bloqueado, ele não pode usar, porque ele tem que pagar essa dívida ou usar só o mínimo, dependendo da negociação com o banco. Isso tudo para a gente ter uma ideia de como é que a nova regra agora tenta evitar a inadimplência que cresceu, e a modalidade de cartão de crédito é o crédito mais utilizado hoje no país. Quando a pessoa fica em situação de precisar do recurso, o cartão de crédito é a saída mais rápida porque ele não precisa pedir para ninguém. Basta ele ter aquele limite, ele usa. E se deixa de pagar, evidentemente estava submetido a uma taxa de juros altíssima, praticamente escorchante, 481% ao ano, é absurdo. Só para se ter uma ideia, a poupança paga hoje um pouco mais de 0,5%, dependendo da aplicação, se for renda fixa, um pouco mais, 1% ao mês. Pagar uma dívida dessa no cartão de crédito com essa taxa de juros é uma diferença muito grande. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente volta com as informações do mercado financeiro aqui no Cenário Econômico, logo depois do intervalo. Já de volta aqui ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, B3, e com os números do mercado financeiro. Hoje, sexta-feira, vale só lembrar, dia 31, já são 2 semanas da Operação Carne Fraca. Foi deflagrada no dia 17 a Operação Carne Fraca. Vamos uma vez mais analisar a cotação das ações dos frigoríficos que são negociadas aqui na Bolsa. Olha, a única que subiu hoje, ontem caiu todo mundo, né? As 4 tinham apresentado queda, hoje uma leve alta para BR Foods, JBS, Minerva e Marfrig caíram, não muito, mas estão todas negativas ali.
Olha, e tem um dado ainda mais relevante sobre essas empresas. No último mês, esses frigoríficos acumulam perdas elevadas por causa da operação. Mesmo com a mudança de vários países que voltaram a importar carne do Brasil, nos últimos 30 dias, incluindo essas 2 semanas da operação deste mês, né, que tiveram impacto das restrições, todos esses 4 frigoríficos acumulam perdas pesadas no seu valor de mercado. Olha, tem dados aqui. A JBS caiu nesse último mês, agora nós estamos no último dia do mês, 11,97%. A BR Foods caiu 5,12%. A Marfrig perdeu no seu valor de mercado 7,68%. E o frigorífico Minerva, que é muito voltado à exportação, teve uma queda também bastante acentuada de 8,80%. Esse é um resumo aí desse último mês. Claro, nós estamos incluindo essas 2 semanas mais pesadas aí com notícias negativas para os frigoríficos devido à operação carne fraca. Bom, vamos agora dar uma olhada como fechou o mercado hoje. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo, 64.984, uma queda ali de 0,43%. E a cotação do dólar também já fechado hoje, a cotação em R$ 3,13, uma baixa de 0,44%. Às vezes sexta-feira sempre aumenta um pouquinho, mas sexta-feira passada também tinha caído, essa sexta-feira o dólar também está em baixa de 0,44%, R$ 3,13. E o Comitê Monetário Nacional anunciou que vai mudar a taxa de juros de longo prazo calculada para financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Mais detalhes com Suane Guerreiro. Boa noite, Suane. Boa noite para você, Piotr. Boa noite a todos. Essa notícia interessa principalmente às empresas, né? O Banco Central anunciou que a partir de janeiro de 2018, ele vai mudar a forma de cálculo da taxa de juros de financiamentos do BNDES. A TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo, que é atual, que inclusive teve queda de 7,5% para 7%, vai ser substituída pela TLP, taxa de longo prazo. A TLP vai ser atrelada à inflação e ao prêmio de risco da nota do Tesouro Nacional. Dito de outra forma, quanto melhor for a percepção do mercado em relação à política econômica e também a solidez das instituições, mais barato vai ficar esse financiamento. O presidente do Banco Central afirmou que isso pode também reduzir a taxa de juros da economia brasileira no futuro e também pode aumentar aí o poder de atuação por parte do Banco Central em relação ao controle da inflação. Mas ele disse que isso vai ser feito de forma gradual ao longo de 5 anos e que ao final desses 5 anos a TJLP vai estar totalmente extinta. Piotr, com você. Obrigado, Suane. E a Páscoa deste ano pode ter a primeira alta nas vendas desde 2014. Interessante, né? Como os índices e expectativas no começo deste ano, vez ou outra, tem uma oscilação. Agora, uma possibilidade de aumento de venda de ovo de Páscoa. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio. Vanessa Casalino tem informações aqui em São Paulo. Vanessa. Piotr, torcer para realmente se consolidar, né? A Confederação calcula um crescimento pequeno, de 1,3% já descontado a inflação. Mas se a alta se confirmar, será o melhor resultado desde 2014, como você disse, quando as vendas subiram 2,6%. Só para lembrar, no ano passado houve queda de mais de 4%. Esse aumento nas vendas, previsto pela CNC para este ano, corresponde a um faturamento superior a 2 bilhões de reais para o setor. Essa perspectiva de um resultado melhor se deve à queda nos preços da cesta dos bens e serviços mais procurados na Páscoa. Já para o emprego, a notícia não é boa. Vão ser oferecidas menos vagas agora em 2017. A expectativa é de 10.700 postos contra pouco mais de 11 mil do ano passado. Os supermercados devem oferecer mais da metade das vagas, mas sem perspectiva de efetivação dos temporários, Piotr. E como nós mostramos logo no início do programa de hoje, a partir de segunda-feira, dia 3 de abril, começam a valer as novas regras para o uso do rotativo do cartão de crédito. E o quanto isso aumenta a dívida do cliente que deixa de pagar a fatura integralmente. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Roberto Vertamati, diretor de Economia da Associação dos Profissionais de Finanças. Roberto, bem-vindo, hein? Eu que agradeço. Nós temos uma regra diferente. A preocupação quando foi alterar isso, aliás, que já veio lá do começo, quando se mexeu na parcela mínima, que antes era bem menor, aumentou a parcela mínima
não se resolveu o problema para tentar evitar uma inadimplência maior. E claro também que o cliente seja exposto a taxa de juros exorbitantes, como esses 481% ao ano do cartão de crédito, o banco vai ter de chamar o cliente se ele não pagar a fatura integral depois de 30 dias e oferecer a ele uma outra possibilidade. Mais cedo no programa eu fiz ali um exemplo, pondo 5%. Eu acho que eu fui extremamente conservador ou bonzinho. Não sei se o banco vai oferecer 5%. Qual vai ser essa nova taxa de juros aí para quem for renegociar a dívida? Os bancos já estão dando notícia disso, de que eles vão variar de 3% a 9%. É possível 5%? Sem dúvida que é possível, mas eu acredito que na média vai ficar em torno de 8%, pelo menos nesse início, que é a taxa para empréstimo pessoal de instituição financeira, a taxa média. Então eu acho que vai ficar em torno de 8%, que seria o quê? A metade dos 16% mensal, que dá os 481% ao ano. O juro ainda é alto, muito alto, mas melhor do que os 480. Mas ainda assim, se eu fizer uma conta básica aqui, se era 480 por ano, com a atual taxa hoje, se eu reduzir pela metade, vai ficar em 240% ao ano. É verdade, é isso mesmo. Com taxa de juros, com a taxa básica caindo e com a promessa de ficar em um dígito no final do ano, ainda assim não é um valor exorbitante, não dá para mexer. A taxa alta de juros também não aumenta a capacidade, a inadimplência, porque diminui a capacidade de honrar a dívida do cliente que entrou numa dívida? A expectativa do governo e também dos bancos, com essa redução pela metade do financiamento do rotativo, a expectativa é que realmente caia a inadimplência, que é muito alta. Tá. Isso é importante para a economia. Você comentou muito bem, Piotr, a tendência a Selic cair e a inflação está controlada nesse momento, devemos fechar o ano em 4,5%. Sem dúvida que ainda é muito alto. Então, tem nas condições econômicas uma possível tendência de manter essa inadimplência. Mas eu acredito que vai cair sim. Agora, outras mudanças precisam ser feitas para que essa taxa de juros seja uma taxa razoável, como é no mercado mundial. Agora, como é que vai funcionar isso na prática? Vamos imaginar, o cliente deixou de pagar os 30 dias. Pagou o mínimo ou não, mas ele está já com um problema, porque no mínimo, aquela dívida, eu usei um exemplo de R$1.000 ali, já virou 1.150, porque hoje se paga de 14% a 15% da taxa do cartão. Bom, ele tem uma dívida de 1.150. Não pode mais usar o rotativo. O banco tem de oferecer a ele uma oportunidade de financiar aquilo por juros menores. E como é que se vai dar essa negociação? Quem é que tem poder de pressão maior nessa hora? Quem está devendo, mas tem a regra agora que não permite que o banco aplique indefinidamente uma taxa maior, ou o banco que tem que tentar te oferecer uma taxa em que o cliente aceite? Necessariamente, por decisão do Banco Central, os bancos vão ter que oferecer essa alternativa com juros mais baixos. Isso necessariamente vai acontecer. Tá. Não quer dizer que o cliente aceita aquela taxa, que ainda pode ser uma taxa muito alta. Ele tem um certo poder de negociar com a instituição financeira, ou se o caso, se aquela taxa ainda é muito alta, ele pode mudar a dívida para um outro banco, se ele conseguir num outro banco uma taxa mais baixa. É uma alternativa. Ou seja, mas aí ele tem que chegar num outro banco e o outro banco ser convencido para comprar a dívida dele. Porque ele passa a ter um cliente. Sim, sem dúvida. Ele vai lá, salda a dívida com empréstimo no outro banco e passa a dever para esse outro banco com taxa menor. Isso na prática acontece quando a pessoa tem contas em mais de um banco, 2, 3 bancos. Isso é possível acontecer. Na maioria das vezes, o cliente tem só aquela alternativa. Ou aceita aquele financiamento até 24 meses, a juros de 8%, que ainda é alto, ou ele continua inadimplente. Ou ainda ele poderia conseguir um empréstimo consignado, por exemplo, a 2,5%, e com esse empréstimo consignado pagar essa dívida. Seria o melhor. No salário, né? Ele vai lá, consignado no salário. É uma alternativa que normalmente que é as taxas são bem mais baixas, né? Em torno de 2,5%. Evidentemente que a regra é fácil. Entre 10 economistas dizem que se você tiver um recurso e tiver dívida, nenhuma aplicação financeira vale a pena do que o tanto que você paga de juros na dívida. Perfeito. É a sua recomendação Perfeito. também. Tá. Mas se ele tiver outra condição, você já falou da possibilidade de alguém usar um crédito consignado. Ele vai lá e tem uma taxa menor. Mas quem é, independentemente de qualquer coisa, quem é que está decidindo essa taxa de juros que é muito alta no Brasil para o consumidor, para o cliente que vai no banco, seja para comprar um carro, que normalmente é baixa, se comparado às outras, seja do cartão de crédito, que agora tem uma intervenção pesada do Banco Central.
Por que a taxa de juros no Brasil, o spread bancário, a gente sempre fala de spread bancário, parece um palavrão, mas é muito simples. O banco paga quanto para você de aplicação e quanto que ele cobra do seu empréstimo. Essa é a diferença. E a diferença é exorbitante. Perfeito. Quem é que está decidindo isso? Por que tem-se essa taxa de juros altíssima na hora do empréstimo? Quem decide isso, a taxa, é o banco, e cada banco decide a sua taxa. Na verdade, influencia, você comentou muito bem, a questão da inadimplência, que está influenciando muito nesse spread. Inadimplência, a carga tributária e você tem também o custo do banco, né? Mas eu diria que carga tributária e a inadimplência estão influindo muito no spread bancário do Brasil. No caso do cartão de crédito e no caso dos empréstimos, o Brasil, em média, é 3 vezes mais caro do que qualquer financiamento de qualquer país na média. Isso é muito alto. A estrutura da economia brasileira, infelizmente, leva também a isso. Então, é o banco que define, sim, mas a estrutura do mercado brasileiro acaba empurrando para essa taxa absurda e continua absurda ainda. Mesmo no rotativo, se cair pela metade, ainda continua absurda. Roberto, me permita revelar uma conversa que nós tivemos um pouco antes, dar mais detalhes, você já entrou nesse assunto de alguma maneira. Hoje, se alguém vai lá e compra alguma coisa, vamos imaginar que ele quer comprar um telefone celular de R$1.000. A própria loja pode dividir esse pagamento. Olha, fazemos em 4 vezes, em 5 vezes, sem juros. Ou seja, o pagamento à vista é exatamente o mesmo, ou se o parcelado. Isso é o parcelamento que a loja propõe. Aí tem o outro parcelamento, que é quando você deixa de pagar e vai pagando o mínimo do cartão, que agora tem essa nova regra da qual nós estamos falando. Isso mesmo. Esse tipo de parcelamento do cartão de crédito é uma coisa que é muito brasileira, só existe aqui quando a loja propõe um pagamento em 10 vezes, em 4 vezes, em 5 vezes pelo cartão de crédito? Isso é muito peculiar do Brasil. Na verdade, o pagamento parcelado com o cartão de crédito, ele substituiu aquele cheque pré-datado que a gente tinha 15, 20 anos atrás. 5 cheques pré-datados, era isso? Era né? assim. Tá. Agora, quem está pagando isso é quem está no rotativo do cartão de crédito. Isso tem um custo. Parcelar em 5, 10 vezes, alguém está pagando isso no sistema, principalmente quem entra no rotativo é que acaba financiando toda essa parcela em 5, 10 vezes, acaba pagando então aquele que está endividado. Porque o banco bloqueia o valor total do seu cartão de crédito. Você fez uma compra de 1.000, mesmo que vá pagar em 10 vezes, ele bloqueia, só que ele não recebe na hora. Ele não recebe na hora. Então ele tá colocando alguma coisa aí, ele está tirando de alguém para, digamos, ser remunerado pelo dinheiro que ele não recebe. É isso mesmo, é isso que acontece. Infelizmente é isso. Tem mais mudança que precisa acontecer. Esse parcelamento, eu tenho certeza que Banco Central e instituições financeiras já estão conversando no sentido de você, se comprar em 3 ou mais vezes, tem um juro embutido nisso. Qualquer país lá fora, você compra no cartão de crédito, no vencimento, 20 dias depois, 30 dias, você paga. No Brasil, não. Você acaba pagando em 5, 10 vezes. Lá fora, se você quiser comprar parcelado, financiamento. E aí você paga o juro do mercado lá. Tá. Isso deve acontecer. Isso acontecendo em algum tempo, no futuro, que não é o costume do brasileiro, precisa reeducar o brasileiro para isso, sem dúvida os juros vão cair bastante no cartão de crédito. Vamos falar rapidamente sobre educação financeira. Parece uma expressão que não nos é comum. Talvez comece a ficar agora, porque nós estamos passando um momento difícil. Como é que a gente começa com a educação financeira hoje no país? Para a gente melhorar a relação das pessoas com a compra. Não é por deixar de comprar ou não, isso é uma outra decisão. Isso é o gosto, a necessidade que determinam. A minha pergunta é dele saber se ele está fazendo um bom negócio ou não nessa loja, parcelando ou não, ou pagando no cartão de crédito. Em qualquer país, digamos assim, minimamente estruturado, isso começa na educação, no ensino fundamental. Nós estamos conversando até que hoje o brasileiro tem pouca noção de escrever e de matemática, que é o básico. Nas escolas, inclusive, da China, no ensino fundamental, no primeiro ano, lá 6 anos, 7 anos, a criança já está aprendendo, além da matemática e da língua do país, já está aprendendo noções de como usar o dinheiro. É aí que você começa a mudar o país, que vai mudar depois de 25, 30 anos. Até porque, né, direitos do cidadão começam se ele souber ler e entender o que está sendo escrito. Perfeito. E se ele souber fazer conta para que ninguém o engane. Perfeito, não é? É isso Acho mesmo. Que o melhor direito é esse, não ser enganado na conta do outro, né? É isso aí, Piotr. E entender o que eu quis dizer para você, o que está escrito no contrato, por exemplo. Minimamente. Roberto, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço você. Eu só tenho mais, me permita só voltar ainda uma pergunta. Eu ia encerrar, mas vou insistir. Se a gente começa um processo sério hoje, minimamente básico de educação financeira,
qual é o cenário que a gente já consegue alterar a realidade do país? Em 10 anos? 20 anos? Eu diria que começa... Você é professor universitário? Eu sou professor universitário. Por isso mesmo que eu estou te fazendo uma pergunta. Me responda como professor, por gentileza. O meu sentimento é que em 10 anos, e pela minha experiência na educação, eu diria que com essa mudança, os primeiros reflexos já iriam acontecer daqui a 10 anos. Porque eu acho, primeiros reflexos. Eu acho que demanda nós já temos por causa da crise, as pessoas já começam a perceber a necessidade de. É isso aí. Basta ofertarmos isso então. É isso aí. De novo agora sim. Um abração. Obrigadíssimo. Eu que agradeço. Bom, o cenário econômico termina aqui. Em instantes tem Mariana Jungmann hoje, nos Corredores do Poder. Eu fico por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você, bom final de semana. Até segunda.